Olá, amigos! A TV Nova Luz está em Londres, na Inglaterra, e nós estamos num local muito especial porque a princesa Diana residiu em torno de 15 anos aqui. E aqui é um jardim que ela adorava estar. Esse jardim é elaborado em homenagem a ela agora, todo trabalhado com flores belíssimas que vão mudando a partir das estações do ano. E eu estou aqui com uma pessoa muito querida, brasileira, que há em torno de 25 anos está na Inglaterra e realiza um trabalho belíssimo que eu gostaria muito que vocês conhecessem. Com vocês, a nossa querida Evanise Svirtes. Evanise, muito bem-vinda ao nosso programa. Estar com todos vocês. Eu gostaria que você comentasse inicialmente um pouco sobre você. Como você chegou aqui, as tarefas que você está realizando e também o mergulho que você fez em terapias, em estudos, em aperfeiçoamento. A princípio, o objetivo de vir a Londres foi estudar inglês. Isso demorou em torno de 2 anos e logo depois disso surgiu a possibilidade de me formar na área profissional como psicoterapeuta. Já como espírita, tendo entendimento da vida transpessoal, o que me conduziu a um treinamento na área da psicologia transpessoal. E com isso fomos conduzindo nossa vida e as experiências tanto a nível profissional como as espíritas e começamos também a engajar nos trabalhos do espiritismo. Isso é muito significativo porque, em realidade, a gente vai vendo quanto essa tarefa no movimento espírita começou a se desenvolver. E Evanise envolvida nessa atividade, participando de 2 instituições e recentemente, eu digo recentemente, mas com mais de 10 anos, tendo fundado uma casa espírita. Me fale dessas suas atividades nas instituições, nesse movimento espírita e na fundação e os desafios que a instituição traz. Inicio por dizer que eu não era espírita. Eu me tornei espírita aqui em Londres quando eu cheguei e começamos a frequentar, depois de um ano de estada aqui em Londres, frequentamos uma instituição espírita, a qual nos envolvemos profundamente nos trabalhos e na aprendizagem, depois também nos engajando com outra instituição e depois de uns 15 anos, surgiu então a ideia de começarmos nossa própria instituição, hoje intitulada The Spirit Psychological Society, onde temos o enfoque principal de trazer o ensino do Cristo, o ensino dos Espíritos, dentro de uma visão psicológica, ajudando a nós todos a entender a mensagem do Cristo dentro de uma proposta de terapia da alma. Gente, isso é lindo. E quando eu entrei na instituição, eu sentia que aquele envolvimento espiritual foi uma emoção muito grande. Agora, as instituições em Londres têm uma especificidade, porque aqui não é como no Brasil, nós temos uma certa facilidade em conseguir os imóveis. Então, me fala um pouco sobre essa especificidade londrina das instituições espíritas. Nós costumamos falar para os companheiros do Brasil que cheguem e nos auxiliam na tarefa aqui, que aqui nós temos a nossa proposta de ter o Centro Espírita Ambulante. Isso quer dizer... Muito engraçado mesmo. Nós alugamos salas com os horários específicos das atividades e todo o material que é usado para as atividades, ele tem que ser trazido e tem que ser locomovido após os eventos, né? E isso é feito já desde o início até agora, os 13 anos. E isso tem a parte positiva que une as pessoas, cada qual quer cooperar, quer participar. Então são desafios sim a nível físico, porém a nível espiritual nós sabemos que tem uma proposta muito profunda de fraternidade, de união, que nos liga uns aos outros, mas é uma experiência diferente de vocês do Brasil. Por outro lado, todo esse esforço nos traz grande alegria aos corações por poder estar participando de forma pequena que seja, na implantação da luz do Cristo. É isso que nós estamos pretendendo de uma forma simples, a auxiliar e cooperar na proposta maior que os mentores e benfeitores espirituais estão trazendo à Terra.
Nós ficamos imaginando assim, a nossa facilidade é tão grande no Brasil que nós temos uma área, geralmente as casas espíritas têm uma sala reservada apenas para as reuniões mediúnicas, há um local para as palestras públicas, geralmente maior, já com as cadeiras colocadas. E como é que fica essa questão? Quais as atividades que vocês realizam na casa espírita? Nós iniciamos com uma atividade semanal, que foi por 5 anos, que era a reunião aos domingos, né, que nós tínhamos os estudos. Iniciamos desde o princípio com o estudo da série da Joana de Ângeles e o Livro dos Espíritos, e também tinha palestra e passe. Depois de 5 anos veio então a expansão das nossas atividades, onde iniciamos também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com sala de novo alugada, e depois avançamos com o estudo da educação da mediunidade, onde também todos esses estudos são propostas de educação do espírito a nível do entendimento psicológico e emocional, que em essência todos nós somos. E estes estudos têm o formato de interação, onde todos participam, e temos aprendido através dos anos que esse formato tem incentivado o desenvolvimento das consciências, que é o objetivo principal das nossas tarefas. Pessoas que inicialmente se sentiam muito inibidas, muito fechadas, hoje estão participando livremente no mundo íntimo, de dar sua opinião, de cooperar, de perguntar quando tem dúvidas, o que nos traz grande satisfação à alma. É interessante, meus irmãos, hoje nós estamos aqui, quando saímos do hotel, nós vimos que estávamos a 9 graus. Agora eu acho que estamos menos, as minhas mãos estão aqui geladas. Mas nós percebemos que aqui não tem aquela necessidade do serviço social que geralmente a casa espírita possui. Todas as casas que eu conheci no movimento espírita no Brasil sempre tem o trabalho de assistência social. Como é que é isso aqui? É verdade, conforme você colocou, aqui a necessidade é mais espiritual do que material. Por lei, não poderíamos fazer certas atividades aqui que são realizadas no Brasil, por exemplo, assistência nas ruas, isso é proibido aqui porque o próprio governo tem organizações de assistir esses filhos de Deus. Então, quando nós iniciamos a nossa instituição, também objetivando não somente ficar a nível teórico, mas também na prática, que é a vivência nossa de ajudar uns aos outros, nós então fomos pesquisar e ver o que era possível para nós também contribuir na sociedade, no meio onde nós estamos. E desde então nós nos engajamos com uma outra instituição voluntária chamada Missionary of Charity, que na verdade é a congregação da da Madre Teresa de Calcutá, que tem um trabalho assistencial aos irmãos em humanidade, e nós, muitos membros da casa, vão lá pessoalmente para assistir e cooperar. E além disso, nós também trabalhamos com a campanha do Quilo, onde os membros trazem as suas contribuições de auxílio alimentício nesses aspectos, nesses itens, que são entregues a uma outra instituição voluntária que também assiste irmãos que são alimentados, e outros produtos são entregues direto para eles levarem. Então são essas duas atividades que nós temos aqui trabalhando junto com a comunidade inglesa que nos acolhe. Evanise, ao longo desses 25 anos, porque Evanise já iniciou estudando e trabalhando, né, na tarefa espírita, eu gostaria que você me falasse de como você vê a mudança das pessoas que chegam e o quanto o conteúdo espírita é terapêutico, como ele começa a trabalhar. Me fale um pouco dessa mudança que você percebe no dia a dia das pessoas. É interessante isso, observar, principalmente quando pessoas novas chegam à nossa instituição. Acredito ser a mesma em outras instituições, mas falo aqui especificamente da nossa, ser a nossa experiência mais direcionada aqui. Quando pessoas chegam no início muito inseguras, com muitos medos, com muitas dificuldades, os ensinos espíritas, eles realmente trazem consolo, trazem esperança e auxiliam o espírito, que somos todos nós, a compreender melhor a sua história, a sua vida, as suas experiências, e através do tempo ter um entendimento melhor que reflete diretamente na área psicológica do ser. As pessoas se sentem com mais autoestima, com mais confiança, com mais segurança, por entender melhor as leis de Deus e a sua
inclusão neste contexto sagrado, aprendendo a se movimentar mais de acordo com as leis de Deus, que todos nós sabemos que já trazemos em nós. Então é bastante consolador, de esperança e de bastante paz na consciência, em transitar pelas experiências que o próprio Espírito pede e necessita, como é comum a todos nós. Agora, nós ficamos pensando no seguinte, meus irmãos, em realidade nós estamos no velho mundo, quantas batalhas, quantas guerras, quanta história de dor, intensos sofrimentos aqui. Nós realmente temos os nossos sofrimentos no Brasil, mas o Brasil é um país novo. Não passou pelos milhares de anos de guerras que aqui na Europa se consumaram. Eu gostaria que você falasse um pouco, Evanice, dessa característica do velho mundo e das dificuldades, então, muito específicas que vocês têm com relação a isso. Aqui a gente foi aprendendo através do tempo que realmente é um mundo velho, o psiquismo é bastante pesado, carregado devido às guerras que aconteceram através das eras e muitos espíritos, irmãos nossos em humanidade que estão ligados a essa psicosfera ainda, a este mundo, a esta realidade. Por outro lado, pouco a pouco, na medida que a mensagem do Cristo vai chegando e todos nós que estamos nos propondo a cooperar, nós vamos percebendo pelo próprio curso de educação mediúnica que fazemos quando chega a parte prática da assistência dos irmãos em humanidade, essas entidades muitas vezes serem trazidas e auxiliadas ou pelo próprio trabalho prático mediúnico, que então na nossa instituição fomos direcionados com trabalhos bem específicos, assistindo a esses irmãos da humanidade, às vezes de séculos e séculos, que estão ainda presos às experiências de outrora. E agora tendo oportunidade de se libertar dentro dessa proposta nova que Jesus nos dirige a todos nós e que estamos todos sendo amparados. Graças a Deus, a gente vê que realmente são tarefas do bandeirantismo, né? Ainda estão se abrindo caminhos que exigem dos companheiros uma perseverança muito grande diante das dificuldades. A gente fica imaginando só você não ter um ambiente onde seja ali a casa espírita, mas que você tenha que alugar para poder utilizar determinadas horas na semana, já é um desafio imenso que os companheiros daqui, com muita perseverança, enfrentam. Agora, Evanice, o pessoal às vezes fala assim, lá na Europa, especificamente na Inglaterra, não se aceita de forma alguma Jesus, não se pode falar de Jesus e não se aceita de forma alguma a reencarnação. Eu gostaria que você fizesse essa pontuação do movimento espírita, né, e do local que vocês estão inseridos. Pela nossa aprendizagem através dos anos, temos notado que a reencarnação, ela é, vamos colocar, negada pela cultura inglesa, que é uma cultura bastante visada a nível da ciência e não da religião. E, de novo, dentro do próprio entendimento da doutrina do Cristo, temos mais facilidade de entender isso, que são consciências que muitas vezes no passado sofreram imensamente devido às guerras e perseguições através da própria religião e hoje estão bloqueados. Tendo dito isto, nós aqui em Londres vivemos dentro de uma sociedade multicultural, onde tem pessoas de culturas variadas, religiões variadas, e a reencarnação em muitas delas é facilmente aceita e vivida. Então, apesar que certas culturas estão fechadas, outras estão abertas. Nós, no movimento espírita, aqui, certamente todos nós falamos sempre da reencarnação e tendo um dos princípios básicos para orientar as consciências dentro dos ensinos, compreendendo as nossas limitações, nossas dificuldades ou nossas experiências dentro desse projeto, dentro dessa teoria da reencarnação, que de novo traz bastante alívio às consciências. Com certeza. O movimento espírita é pautado na experiência dos brasileiros aqui em Londres, mas ele está se abrindo, está sendo aos poucos procurado, não apenas pelos ingleses, mas também por companheiros de outras culturas. Me fale um pouco sobre essa questão do desenvolvimento da consciência espírita.
Nós poderíamos dizer que está chegando pouco a pouco aquela era que Kardec já nos lembrava que os momentos são chegados dentro do movimento evolutivo da consciência, da vida, segundo a vontade do Criador. Então, cada vez mais, as próprias pessoas que são espíritos, eles estão mais abertos à espiritualidade e vão em busca desses referenciais, seja dentro de um caminho de espiritualidade, seja dentro de propostas terapêuticas que vão conduzindo a visão holística, transpessoal, e temos notado que aqui isso está sendo conduzido cada vez com mais intensidade, apesar de certas resistências que sabemos serem transitórias, porque no íntimo todos nós trazemos as leis de Deus e vamos nos abrindo para este caminho de libertação consciencial que o caminho da espiritualidade vai nos trazendo. Então entendemos que certas resistências existem, mas elas são transitórias, porque o espírito, na sua essência, sente essa necessidade de algo mais. E na fase atual deste país, que está acontecendo como em tantos outros, nós temos notado essa busca maior e sabemos que esse é o objetivo de Deus exatamente diante dos eventos que estão acontecendo. Despertar o ser, o espírito para a vida real que é além da temporal. Nós ficamos muito felizes quando estamos aqui em Londres e vemos esse movimento maravilhoso. Gente, eu tive experiências fantásticas. Poder entrar em contato com a Evanise, com todo esse trabalho, com todo esse aprofundamento cultural que ela tem, com toda essa dedicação e outros companheiros que nos enternecem o coração. Foi como se estivéssemos revendo amigos muito queridos e foi uma emoção só. Não chorei pouco não, gente. Eu chorei muito, emoção muito intensa. E como nós somos acompanhados, graças a Deus, na TV Nova Luz, por tantos irmãos em mais de 100 países. Agora que estamos finalizando o nosso programa, eu gostaria de abrir para que a Evanise fale, que o coração de Evanise fale, suas palavras finais, o que você gostaria de deixar como mensagem final para todos os irmãos que não apenas no Brasil, mas em tantos lugares do mundo estão acompanhando o nosso programa. Que é uma alegria imensa estar na companhia da Yasmin, com a sua presença amorosa no meio de nós, está fazendo parte desse momento único em nosso existir e simplesmente dizer que vale a pena viver, que vale a pena acreditar no bem, que vale a pena insistir em buscar a luz em nós e sermos também agentes de luz onde quer que Deus nos situa, para que nós possamos abrir nossos corações, que nossos corações são de luz, são de amor, transcendendo eventuais limitações e assim crescendo para a felicidade real que está no alcance de todos nós que somos filhos de Deus, filhos do Criador, que é amor. Evanise, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eterna gratidão a esta criatura tão amorosa e linda por dentro e por fora. Muito obrigada, Evanise.